Se você está nesse vídeo, é porque ou você está grávida, ou tem varizes, ou conhece alguém que está em curso de gestação. Porque hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre o quê? Varizes durante a gravidez. O que é normal, o que não é, devo me preocupar, não devo me preocupar, o cirurgião vascular e angiologista pode ajudar, não pode ajudar nada. Eu sou o Dr. Cleiton de Paula, cirurgião vascular e endovascular, e tô aqui para ajudar você nesse momento muito especial, de grande carinho, onde as coisas ficam mais difíceis, mas a gente vai esclarecer tudo e você vai ver que dá tudo certo e a gente tem um caminho bom e vindouro até a chegada do seu bebê, tá? Primeira coisa, eu gosto sempre de esclarecer o que são varizes, porque nem todo mundo que tá aqui conhece tudo. Mas a gente tem vídeo falando sobre varizes, vasinhos, o que é só você clicar lá. Bom, varizes são vasos dilatados e tortuosos que acontecem em geral na região das pernas, dos membros inferiores. Por que uma varize acontece? A varize acontece quando o sangue, em vez de subir da perna em direção ao coração, ele fica parado ali na perna. Isso faz com que essas veias aumentem de tamanho para acomodar esse sangue e comecem a ficar tortuosas. Isso causa dor, desconforto, além de outras coisas mais para o paciente, para a pessoa que tem essas varizes, tá? Da onde vêm as varizes? Nós temos fatores endógenos, fatores da própria pessoa, e temos fatores exógenos, que são fatores que vêm de fora, tá? Entre os endógenos a gente coloca a predisposição genética, então a sua genética, a genética da sua família para ter varizes, e entre os fatores exógenos existem vários, mas a gente vai focar muito num fator, que é o fator compressivo, onde isso faz total diferença para a gestação. Ótimo, então se você já observou que você tem varizes, a primeira pergunta que a gente faz é: isso é perigoso? Isso realmente é perigoso? Isso realmente pode me causar problemas? Na maioria das vezes não, tá? Varizes na gestação habitualmente é um problema mais simples, que a gente acompanha, cuida, observa, a gente pode fazer pequenas intervenções, a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, mas geralmente não é um problema grave, salvo sobre raríssimas exceções. Doutor, dentro dessas raríssimas exceções, quanto que eu devo me preocupar? Se você tiver um inchaço na perna, principalmente se for numa delas, com dor, desconforto que não melhora, ou se você perceber que uma veia ficou vermelha, muito dolorosa e endurecida. Esses casos podem ser sugestivos de trombose ou tromboflebite, que são duas circunstâncias potencialmente importantes para você cuidar na gestação. Graças a Deus, na maioria das vezes, com a maioria das gestantes, isso não acontece, tá? Mas se acontecer com você, saiba que você precisa procurar um médico. E ainda assim existe tratamento para isso, tá tudo bem. Bom, uma vez que eu já sei que não é grave da maioria das vezes, já sei o que eu devo fazer e o que deve me assinar um alerta de que pode ser grave, o que um cirurgião vascular pode fazer por mim que tenho varizes, o que eu mesmo posso fazer e o que a gente pode fazer para melhorar essa situação. Primeira coisa, o que você pode fazer por você. Eu sempre digo que as pessoas precisam chegar bem na gestação. O ideal é você chegar bem na gestação. O que é chegar bem na gestação? Fazer exercício físico previamente, uma boa hidratação, estar dentro da faixa de peso, não ganhar peso demais durante a gestação, melhorar a sua dieta. Então isso é o que você pode fazer por você. Evitar ficar muito tempo sentado, muito tempo em pé, elevar os membros e descansar um pouco com a perna elevada. Isso tudo você pode fazer para você e para te ajudar no cuidado com as suas varizes, tá? O que o médico pode fazer para você quando você tem varizes? Várias coisas, tá? O médico ele pode, entre outras, te dar uma medicação. A gente tem medicamentos que podem ser usados durante a gestação. Entre eles eu destaco os venotônicos, que são medicamentos para deixar a veia mais forte, diminuir o inchaço, o desconforto. Um outro tipo de medicação que a gente utiliza muito são os anticoagulantes. É lógico que para casos específicos, anticoagulantes e antiagregantes quando necessário. Mas sim, o médico pode te dar algumas medicações. Pode te orientar acerca do melhor exercício para você fazer durante o período da gestação e de como isso deve acontecer, além da prescrição de meias elásticas compressivas. A meia elástica compressiva ela é um tratamento e deve ser prescrita por um médico responsável, e esse médico, sim, é o mais indicado para te prescrever uma meia. Não use meia dos outros, não use meia sem indicação médica, certo? Pode te trazer problemas para você e para o seu bebê. Mas a meia é extremamente segura, tá? E os medicamentos que a gente utiliza também são seguros tanto para a mãe quanto para o bebê. Procedimentos invasivos, procedimentos como aplicação, esclero, tratamentos atípicos, de forma alguma, tá? Habitualmente nós não fazemos nenhum tratamento em gestante, a não ser que essa gestante esteja sob um caso grave, sob um quadro muito importante. Mas o habitual é a gente não fazer nenhum tratamento em gestante, tá bom? Outra coisa que eu acho extremamente importante e válido, vocês entenderem que a gestação ela é distribuída mais ou menos em 3 trimestres.
Mais ou menos não, exatamente. Mas no primeiro trimestre a gente evita os procedimentos para diminuir o risco de abortos, porque no primeiro trimestre o feto ainda está se desenvolvendo, está se fixando, está crescendo, e no último trimestre a gente evita procedimentos devido ao medo de um parto prematuro. Quando a gente vai fazer algo, ou se a gente pretende fazer algo, a gente tenta concentrar no segundo trimestre, tá? Mas eu falo sempre para as minhas pacientes, a gente acompanha muito a gestante, que é o seguinte: o segundo trimestre é o trimestre de resolver a vida. Faz chá revelação, monta o quartinho do bebê, faz tudo que você tem que fazer, abraça, vai, se tiver que fazer uma viagem longa, um pouco mais longa, faça. É o terceiro trimestre. Primeiro trimestre você cuida e curte o momento, acabou o primeiro trimestre, conta pra família, conta pra todo mundo, faz chá revelação, e no terceiro trimestre fica mais em casa esperando a chegada do seu filhote, que é a melhor coisa do mundo. É óbvio que isso não é uma regra, tá? É uma coisa que eu discuto, eu também sou pai, a gente discute isso com as pessoas, tá? Bom, perfeito. Então a gente já sabe que as varizes aumentam um pouco durante a gestação, isso é normal, que habitualmente elas não são perigosas, já sabemos os fatores de alerta, tá? E agora, já tem essas varizes, elas estão lá. Qual a relação que elas têm com a gestação? Por que elas surgem na gestação? Primeiro, por causa do efeito hormonal. Os hormônios dilatam as veias, e aí essas veias elas ficam de maior tamanho. Segundo, por causa do volume de sangue. O volume de sangue aumenta durante a gravidez. É por isso que você tem muito inchaço na perna, principalmente no final da gravidez. Gente, vocês precisam entender, hoje nós temos cesárea, mas no início todos os partos eram normais, e aí o parto natural, o parto normal, a mulher perde muito sangue, perde muito líquido, então ela precisava reter esse líquido para repor o sangue que ela perdia nos partos naturais. Você vê como a natureza é sábia, por isso que a gente retém esse líquido, e aí a gente vai excretando ele aos poucos. Então, o aumento do líquido, a fraqueza na parede das veias e a compressão do útero. O útero é um órgão que ele fica em cima da veia cava, que é uma veia que drena toda a região da perna e da pelve. A pelve é essa região aqui abaixo do umbigo, a gente tem um osso do quadril aqui, tá? Por isso que a gente tanto piora as varizes como piora a doença hemorroidária. Aqui é uma coisa nova. Você sabia que as hemorroidas são varizes no plexo anal, na região perianal? Sim. Então tudo que você faz para melhorar as varizes, você melhora também a sua doença hemorroidária, que é muito comum também na gestação. Inclusive medicamentos para varizes melhoram as dores e os desconfortos da doença hemorroidária. Mas não é o cirurgião vascular que trata hemorroidas. Quem trata hemorroidas é o coloproctologista ou o cirurgião geral, apesar de ser a mesma doença, tá? E por que isso acontece? O útero ele fica em cima de uma veia bem grande, que drena a perna e a região da pelve, que é a veia cava, e aí esse efeito compressivo faz com que essas veias dilatem e formem varizes. Esse é um motivo pelo qual um dos motivos, a gente pede para que a gestante sempre deite de lado esquerdo. Por que do lado esquerdo? Isso tem uma questão com o estômago. Quando você deita do lado esquerdo, você diminui a chance de refluxo, que é um outro problema que a gente tem na gestação, tá? Existem várias coisas que a gente pode fazer para você durante a gestação, acompanhando você durante a sua gravidez. Eu acompanho várias grávidas. É maravilhoso porque depois os nenéns vêm aqui, muitas delas com medo, muitas delas inseguras. Acompanho grávidas que já tiveram trombose, tá? A gente tem um tratamento todo especial para elas, um cuidado todo bacana, mas eu vou te garantir que esse é um período da sua vida que você vai ser muito feliz e que a gente pode acompanhar você. E essas varizes, o que a gente vai fazer? No seu pós-parto, depois que o bebê nascer, depois que as coisas estiverem estabilizadas, a gente trata, tá? A maioria das varizes, elas somem e desaparecem. Desaparecem não, mas pelo menos elas diminuem de tamanho no pós-parto. O bebê nasceu, melhoram suas varizes, tá? O inchaço não melhora de imediato, leva um tempo, às vezes umas 4, 6 semanas, mas a quantidade de varizes já diminui assim que o bebê nasce. Elas somem, desaparecem magicamente? Infelizmente não. Habitualmente a gente tem que fazer alguma coisa, mas elas diminuem bastante. Doutor, quando você diz que tem que fazer alguma coisa, o que você está tentando dizer? Bom, eu estou tentando dizer para você o seguinte: a gente pode tratar você. Hoje em dia nós temos tratamento a laser, o laser veio para somar, a gente tem laser espuma, laser transdérmico, a gente tem muita coisa para fazer com que você trate de uma maneira rápida, não fique longe da sua família, do seu filho pequeno e volte para o seio do seu lar, sem problemas. Aqui na nossa clínica, comigo, eu habitualmente prefiro tratar após o 6º mês de nascimento, porque o bebê já saiu da amamentação exclusiva, está com reintrodução alimentar. Então é uma época menos caótica para a mãe. Mas mãe de recém-nascido é sempre complicado, né? Eu tenho filho pequeno também, eu sei disso que eu tô dizendo. Mas talvez seja um período mais adequado. Mas você deve tratar conforme sua necessidade, conforme sua conveniência, com uma técnica minimamente invasiva para que você consiga dar assistência para seu filho e para sua família, tá? Preferencialmente, é óbvio, cada caso é um caso. Bom, se você gostou desse vídeo, se você conhece alguém que está grávida, quer entender mais sobre varizes e gestação, marca, compartilha ela, segue a gente, que ajuda também a manter esses conteúdos. Espero que você tenha gostado, deixa aí seu curtir e muito obrigado. E qualquer dúvida, só mandar pra gente.